Nikola Tesla é uma figura extraordinária que marcou profundamente a história da ciência e da tecnologia. Ele nasceu em 1856 e cresceu no território do Império Austríaco, atual Croácia. Tesla foi um inventor, engenheiro elétrico e mecânico e um dos maiores gênios do século XIX e início do século XX. Sua mente visionária e suas invenções revolucionaram o mundo da eletricidade e deixaram um legado que continua a inspirar e influenciar a sociedade até os dias de hoje. Desde jovem, Tesla demonstrou uma incrível habilidade para compreender e manipular os princípios da eletricidade. Ele estudou engenharia e física na universidade, mas não chegou a se formar. Sua carreira se iniciou em empresas de telefonia e energia, onde logo se destacou por sua inteligência e criatividade. Mas a primeira grande oportunidade veio quando ele se mudou para os Estados Unidos, em 1884, onde começou a trabalhar com o renomado inventor Thomas Edison. Apesar das grandes contribuições, Tesla só foi verdadeiramente reconhecido depois de sua morte. Muitas de suas invenções pareciam estar além do seu tempo, mas influenciaram tecnologias importantes que usamos atualmente, como o Wi-Fi, carregadores sem fios, etc. Isso também aconteceu com muitas de suas ideias e opiniões, como o fascínio que ele tinha pelas pirâmides que iremos conhecer no vídeo de hoje. Tesla acreditava que as pirâmides erguidas pelos egípcios não funcionavam apenas como simples mausoléus, e sim que tinham um propósito muito maior. Talvez elas pudessem ser grandes geradores e transmissores de energia que captavam recursos do Sol, da Lua e de outros objetos cósmicos e difundiam para a sociedade que se desenvolvia ao seu redor. É uma afirmação, no mínimo, controversa, não acha? Mas vamos conhecer um pouco mais do trabalho do inventor e da estrutura das pirâmides, para entender como ele chegou a essa conclusão. Você até pode afirmar que Tesla não é uma das maiores autoridades e referências quando o assunto são pirâmides do Egito. Mas uma coisa ninguém pode negar: seus conhecimentos em relação à energia, sobretudo a elétrica. Uma de suas contribuições mais significativas foi o desenvolvimento do sistema de transmissão de energia elétrica por corrente alternada, que permitiu a distribuição eficiente de eletricidade em longas distâncias. A introdução da corrente alternada possibilitou não apenas a construção de redes elétricas em larga escala, como também foi fundamental para impulsionar a segunda revolução industrial, alimentando o crescimento da indústria e transformando a vida urbana para sempre. Inclusive, esse foi o grande motivo da divergência entre Tesla e Thomas Edison. Enquanto Edison favorecia o uso da corrente contínua como forma de transmissão de energia, Tesla acreditava que a corrente alternada era muito mais eficiente e prática. Essa disputa levaria à contenda que ficou conhecida como a Guerra das Correntes. E não é para menos. A corrente contínua era o padrão dos Estados Unidos e uma das patentes de Edison que gerava mais lucros. Tesla, por sua vez, não se preocupava tanto com o rendimento, mas com as possibilidades geradas pelo uso de um sistema mais eficiente. A partir desta premissa, Tesla fez grandes avanços, como a invenção do motor de indução. Ele funciona exclusivamente com corrente alternada e é amplamente utilizado em aplicações industriais e domésticas até os dias de hoje. Esse motor utiliza o princípio da indução eletromagnética para gerar movimento, eliminando a necessidade de escovas e computadores encontrados nos motores de corrente contínua, tornando-o mais eficiente e durável. Outra grande contribuição do inventor foi o desenvolvimento da bobina de Tesla, uma de suas criações mais icônicas. Trata-se de um transformador ressonante capaz de produzir tensões extremamente altas. Embora inicialmente tenha sido desenvolvida para experimentos de alta frequência e de eletricidade de alta tensão, a bobina de Tesla também encontrou aplicações em comunicações sem fio e na transmissão de energia. Tesla também contribuiu significativamente
para o desenvolvimento da tecnologia de raios X. Foi um dos pioneiros na pesquisa sobre comunicação sem fio, pavimentando o caminho para a invenção do rádio moderno, e foi um dos precursores nos trabalhos sobre transmissão de energia sem fio, realizando experimentos ousados que abordaram conceitos de eletromagnetismo, mecânica de fluidos e energia solar. É aqui que as coisas começam a ficar interessantes para nós. Tesla dizia que muitas dessas ideias inovadoras que ele tinha eram baseadas em estudos e inferências que ele fazia sobre as pirâmides. As construções eram objeto de fascínio do inventor desde sua infância. Ele lia muito a respeito, se interessava pelas novas descobertas e relacionava os dados divulgados pelos pesquisadores com outros conhecimentos que ele tinha sobre astrologia, numerologia, geografia, física e por aí vai. Depois de ver vários dados se cruzando e reaparecendo, ele chegou à conclusão de que não deveria ser uma simples coincidência, mas algo pensado, projetado e construído para um fim bem mais complexo do que um sepulcro de um faraó. Algumas civilizações antigas, como os povos mesopotâmicos, sumérios e até os egípcios, utilizavam tecnologias avançadas que até hoje nos deixam incrédulos. Muitos dominavam com maestria a escrita, astronomia, agricultura, química, física e engenharia, técnicas essenciais para erguer grandes construções, como é o caso das pirâmides. Mas concluir que elas já dominavam conceitos de transmissão de energia elétrica parece um pouco demais, não é não? Quais foram os parâmetros que Tesla usou para chegar a essa conclusão? A primeira pista foi a própria constituição das pirâmides. Elas são feitas com blocos de granito que contêm pequenos cristais e metais, que são ligeiramente radioativos e poderiam permitir a ionização do ar nas câmaras, ou seja, funcionar como condutores de eletricidade. Além disso, elas foram construídas sobre os grandes canais de água subterrâneo do Planalto de Gizé, que também poderiam atuar como polo condutor. Aliado a isso, existe o revestimento externo, feito com blocos de calcário branco que têm propriedades isolantes, e um adorno construído com uma liga de ouro no topo, como uma coroa, que é um dos materiais com melhores propriedades condutivas conhecidos pela humanidade, o que poderia funcionar como fonte para captar e disseminar a energia gerada e armazenada nas pirâmides. Mas não era apenas o material utilizado na construção que permitiria que as pirâmides funcionassem como transmissoras de energia segundo Tesla, e sim a sua localização. Como vimos, elas foram situadas próximas a uma fonte de água subterrânea, o que contribuiria muito para esse propósito. Porém, além disso, elas também foram posicionadas em um ponto específico que relaciona a órbita elíptica do planeta e a linha do Equador. Tesla, que era fissurado em números, não acreditava que isso era uma simples coincidência. Para ele, essa posição seria ideal não apenas para captar a energia vinda do Sol e de outros astros, mas para usar os polos da Terra como um grande gerador eletromagnético, capaz de criar e distribuir energia de forma ilimitada. Será que isso seria realmente possível? Bom, Nikola Tesla tentou nos provar que sim. Um de seus projetos mais ambiciosos foi a invenção e tentativa de construção de torres que transmitiriam energia elétrica sem fio. Não apenas energia. Seria possível também enviar dados, informações, criando algo como uma rede de comunicação planetária que todos teriam acesso. Soa familiar? Talvez por conta de uma rede global de internet transmitida por satélites que está sendo implementada por um grande fã de Nikola Tesla, Elon Musk, não é não? O primeiro passo para a construção desse sistema, que seria inspirado nas pirâmides, foi a construção de torre de transmissão em Wardenclyffe, conhecida como a Torre de Tesla. Esse sistema foi pensado a partir de 1898, mas as construções só começaram em 1901, através dos investimentos que empresários que vislumbraram potencial na ideia do inventor. No entanto, o projeto encontrou diversos obstáculos.
principalmente depois que alguns dos investidores abandonaram o projeto por discordar das ambições de Tesla. Como dissemos, seu objetivo não era o lucro, e sim criar algo que melhorasse a vida das pessoas e fosse distribuído de forma gratuita para todos. Ora, isso não é um produto atrativo para o mundo dos negócios, especialmente para as companhias de energia que surgiam naquele período. Aos poucos, os fundos foram sendo retirados, mas a situação piorou de fato depois de 1905, quando o inventor deixou de receber pelas patentes que o mantinham até então. Essas patentes pertencem à companhia Tesla Electric Light. Elas são agora da companhia Union Electric and Manufacturing e eu possuo tudo nesse escritório. Nunca mais haverá algo chamado Tesla novamente. O projeto caiu no esquecimento. A torre foi demolida em 1917 e a sucata foi vendida para pagar parte das dívidas deixadas por Tesla. Ele continuou com seus estudos, fazendo pesquisas menores, só que nada comparado às contribuições feitas em sua juventude. O inventor se aprofundou ainda mais em suas crenças com a numerologia, que passaram a influenciar não apenas seu trabalho, como a sua rotina. Ele ficou obcecado por números como 3, 6 e 9, e dizia que eles escondiam os segredos do universo. Esses comportamentos ficaram cada vez mais acentuados ao ponto de serem considerados como supersticiosos pelas pessoas que estavam à sua volta. Ele só se hospedava em hotéis que continham esses números ou suas variações na fachada, andar e no seu quarto. Dava várias voltas no quarteirão antes de entrar em qualquer lugar. Suas pesquisas passaram a ter um tom esotérico, o que não prejudicou o que ele havia produzido no passado, mas certamente comprometeu sua credibilidade na comunidade científica. Isso afetou inclusive este pensamento sobre as pirâmides que acabamos de comentar. Parece que de fato Tesla se fascinava pelas pirâmides, pelos métodos empreendidos em sua construção e no mistério sobre a sua finalidade, chegando a fazer experimentos com objetos com este formato durante a década de 1930. No entanto, não há fontes confiáveis que afirmam que ele realmente pensava que as pirâmides de Gizé eram transmissores de energia elétrica dos egípcios. Também não existem provas de que a torre, erguida por ele em Wardenclyffe, foi realmente inspirada nas construções antigas. Apesar de que suas ambições de criar uma rede internacional de comunicação e transmissão de energia elétrica sem fio eram legítimas. Nikola Tesla continua sendo uma figura que encanta e intriga gerações e gerações ao redor do mundo. Suas contribuições para o mundo moderno são extremamente relevantes. Por isso, ele é considerado um gênio que estava além do seu tempo. Muitos acham que isso significa que ele enxergou coisas que nós, meros mortais, ainda não conseguimos, como é o caso do real propósito das pirâmides do Egito. E aí, qual é a sua opinião? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.